Os brasileiros terão 11 feriados nacionais em 2023, sendo 5 deles prolongados com o fim de semana. É claro que alguns setores estão rindo à toa, né? Comemorando aí de um lado a outro. Por exemplo, turismo e o setor gastronômico têm de fato que comemorar, porque as pessoas estarão com mais tempo livre para viajar, enfim, para o lazer. Outros já começam a amargar aí possíveis prejuízos, é o caso do comércio, o setor educacional, enfim. Mas e quanto aos trabalhadores? Os trabalhadores estão dispensados por conta dos feriados? Quem vai trabalhar nos feriados deverão receber um pouco a mais, afinal de contas, era um dia de provável descanso. Que tal a gente começar pelo carnaval, que já está batendo a nossa porta e que muita gente acha, de verdade, não é brincadeira não, que a folia é feriado, e que feriado eu não vou trabalhar, porque carnaval é a festa exatamente daquilo que todo mundo diz, do avesso, do descumprimento, de que a lei do carnaval é a lei do carnaval e definitivamente ela é superior às demais. Será que é assim mesmo? Doutor Henrique Messias, o advogado trabalhista, está conosco. Bom, vai folgar, doutor, no carnaval? Os trabalhadores também podem fazer a mesma coisa? Não dá em nada? Está todo mundo liberado mesmo para a festa, doutor? Bom dia. Bom dia, meu amigo Elias, satisfação falar contigo novamente, com o público da CBN. Então, Elias, realmente nós temos diversos feriados este ano no Brasil, né? Feriados nacionais, feriado estadual, feriados municipais, e a maioria deles que a gente pode considerar como feriadões, né? Que chegam ali na sexta, na segunda-feira. No entanto, Elias, isso não se aplica ao carnaval. O carnaval, Elias, ele não é, os dias de carnaval, né? Sábados, segunda, terça, quarta, não são feriados nacionais, não é feriado estadual e tampouco são feriados municipais. Em alguns municípios em que nós temos um carnaval mais tradicional, exemplo de Salvador, a terça-feira é feriado, Elias. Mas em Maceió e em Arapiraca, por exemplo, nós não temos feriados municipais durante o carnaval. Então, não existe nessas cidades, e na maioria das cidades do nosso país, não existe feriado no carnaval, e ainda que nós tenhamos, como tradicionalmente acontece anualmente, a folga no carnaval, essa folga ela não é obrigatória porque não é feriado, Elias. Agora, doutor Henrique, a contrapartida também é falsa ou verdadeira? É um dia comum? A hora trabalhada tem o mesmo valor? Ela deve ser majorada? É um dia que a pauta do trabalhador ela se mantém inalterada? Bom, daqui a pouquinho o doutor Henrique Messias conosco para conversar ainda sobre essa situação, de modo a fazer com que você entenda, olha, não é feriado, vai ter que trabalhar. Agora, doutor Henrique Messias, eu perguntava se, inversamente falando, agora sob a ótica do trabalhador, é um dia comum? É um dia onde a hora trabalhada ela tem o mesmo valor? Essa hora deve ser majorada? Como é que é isso, doutor? Veja, Elias, por não ser feriado, é um dia de trabalho comum. O sábado, a segunda, a terça e até a quarta-feira. Se houver trabalho pelo trabalhador, esse trabalho será remunerado como todos os demais dias em que deve acontecer o trabalho. O que geralmente a gente tem, Elias, naquelas empresas que adotam isso, é a possibilidade de compensação. Então, esse trabalhador, se ele tem uma hora extra no seu banco de horas, ele tem um saldo positivo, ele pode compensar com a folga nesses dias do carnaval, mas se houver trabalho, é um trabalho normal, a remuneração deve ser igual a todos os demais dias de trabalho. Elias, me permita destacar que, por não ser feriado, esses dias de carnaval, o trabalhador tem a obrigação de prestar os seus serviços se não houver esse acordo de compensação com as empresas. Então, se o trabalhador, para comemorar o carnaval, deixa de comparecer ao seu trabalho, ele pode, inclusive, ser punido. Ele pode ser advertido, ele pode ter o contrato suspenso por alguns dias e a remuneração também suspensa, e ele pode até ter o contrato recebido por justa causa se ele já teve antes, Elias,
algumas faltas injustificadas e já foi também punido com advertências e suspensões. Bem, doutor, há uma prática que não é tão incomum assim, e ela existe por conta daquelas doenças carnavalescas, né? Acontecem sempre no período do carnaval e são justificadas com outro problema, os atestados médicos falsos. Doutor, isso tem ele tem, de uma certa forma, ganhado uma proporção muito grande, as pessoas estão brincando com isso. Nós temos aí ilícitos que vão para além das questões trabalhistas. Nós temos ilícitos criminais aí, doutor. Sim, Elias, é muito comum, infelizmente, tendo em vista que carnaval não é feriado e as pessoas ainda assim querem brincar o carnaval, querem curtir o carnaval, é muito comum que as pessoas recorram a esse expediente e tragam justificativas para a falta, que seria um atestado médico, quando esse atestado não reflete a real condição de saúde daquele trabalhador. Aquele trabalhador não estava incapaz para comparecer ao trabalho naquele dia e ainda assim ele apresentou esse atestado médico que não traduz essa realidade, Elias. Então, nessas situações, quando o atestado médico ele não descreve exatamente a condição de saúde do trabalhador, este trabalhador, desde que se identifique que aquele atestado não é o atestado correto, ele pode sim também ser punido pela empresa. E nesse caso, Elias, essa apresentação do atestado que não é real, um atestado falso, pode já ter como consequência a rescisão do contrato por justa causa, porque é um ato de improbidade falar relacionado na CLT como uma justificativa para a rescisão do contrato pela empresa. Então, se não é feriado, o trabalhador deve sim comparecer para prestar os seus serviços e não deve recorrer a esse tipo de expediente, porque ele, trabalhador, será responsabilizado, assim como também o profissional, desde que esse profissional tenha atestado uma situação que não aconteceu, que não existiu, né, na condição de saúde daquele trabalhador. Agora, doutor Henrique Messias, e quanto ao trabalho em feriados nacionais, feriados, de fato, aqueles que são reconhecidos nacionalmente, o que é que diz a CLT? Tá, Elias, nós temos diversos feriados, né, começamos falando sobre isso, e esse feriado é um dia que não deve acontecer o trabalho pelo empregado, pelo trabalhador. Ele tem que ter a folga naquele dia. Se há o trabalho, Elias, das duas uma, ou a empresa faz um acordo com o trabalhador para compensar esse trabalho no dia do feriado com uma folga compensatória, por exemplo, o feriado caiu na quarta-feira, a empresa faz um acordo com aquele trabalhador para que ele trabalhe na quarta, mas que ele não trabalhe na sexta, por exemplo, então ele vai ter essa folga compensatória. Ou ainda, esse dia trabalhado que não deveria acontecer o trabalho, o feriado, precisa ser remunerado em dobro. Então o trabalhador vai receber o salário daquele dia e, além disso, a dobra por ter trabalhado num dia em que não deveria ter acontecido o trabalho. Então, ou se compensa o feriado com uma folga compensatória, ou o pagamento deve acontecer em dobro. Isso. Bom, o trabalhador, em algum momento, pode não querer esse acordo e gozar o feriado na data em que ele acontece? Elias, a compensação só é possível através de acordo. Então, se o trabalhador não concorda com a compensação, ele não deve aceitar o acordo e ele vai ter a folga. Agora, se, no entanto, a empresa exige, que ele trabalhe naquele dia do feriado e ele não comparecer ao trabalho, ainda que feriado, ele pode vir a ser advertido e ele pode perder a remuneração daquele dia. Existem empresas como, por exemplo, indústrias que funcionam, inclusive nos dias de feriado, e podem impor o trabalho aos seus colaboradores desde que ou compense, e aí precisa da concordância do trabalhador, ou paguem em dobro. Tá? Então, se houver trabalho com pagamento em dobro, o trabalhador precisa se comparecer sob pena de ser punido ou até advertido. Agora, doutor Henrique Messias, bom, imaginando aí que o feriado é uma quinta-feira, sexta-feira, aliás, essa palavra é imprensado. É algo que acontece muito. O feriado é só a quinta, né, doutor? A sexta eu tenho que voltar. É isso, Elias, né? O feriado é na quinta, a sexta é um dia de trabalho normal, até o sábado para aquelas empresas que funcionam nos dias de sábado, é um dia de trabalho normal, e o trabalhador precisa cumprir com a obrigação de estar lá
na empresa para prestar os seus serviços. O que pode acontecer, Elias, e aí é muito mais uma política de gestão de recursos humanos do que um olhar, né, para a questão legal, para a questão do direito do trabalho, é a empresa fazer o acordo com os seus trabalhadores para que existe o feriado na quinta, há a possibilidade de compensar a sexta para bater algumas horas extras que estão lá no banco de horas, então vamos fazer isso. Vamos fazer esse acordo com o trabalhador tem o feriado na quinta, tem a folga compensatória na sexta, tem o sábado e domingo para aproveitar com a sua família, e aí ele tem um feriadão. Mas, se esse acordo não acontecer, se a empresa não praticar o banco de horas, Elias, o trabalhador vai ter o feriado na quinta-feira, mas na sexta ele precisa sim prestar seus serviços normalmente, e se não o fizer, pode ser advertido, pode ser punido. Bem, doutor Henrique Messias, feriado só é feriado de fato e precisa ser cumprido por todos quando é um feriado nacional ou feriado em nível estadual, feriado em nível municipal também precisa ter o mesmo tratamento pelas partes? Elias, essa é a pergunta muito interessante, até porque todo ano a gente tem essa discussão, né, principalmente considerando alguns feriados estaduais que nós temos em Alagoas. Mas vamos lá. É preciso que a gente faça a distinção entre os empregados, aqueles trabalhadores que prestam seus serviços à iniciativa privada, e os servidores públicos, que são trabalhadores que prestam serviço, né, no município, no estado ou até na União. Elias, os trabalhadores da iniciativa privada observam a legislação federal, a lei federal. E o que a lei federal diz? Que são feriados para os trabalhadores da iniciativa privada, os feriados nacionais, então todos aqueles declarados em lei federal como feriados precisam ser observados, um único feriado estadual, que é a data magna de cada estado, no caso de Alagoas, o dia 16 de setembro, e até 4 feriados municipais, inclusive a Sexta-feira da Paixão. Então, Elias, para os trabalhadores da iniciativa privada, nós temos os feriados nacionais, um único feriado estadual e até 4 feriados municipais, de acordo com a cultura de cada município. A gente tem em Alagoas, por exemplo, Elias, feriados estaduais do dia 24 de junho, do dia 29 de junho, do dia da consciência negra, do dia do evangélico, e nenhum desses feriados ele é aplicado, ele é válido para os trabalhadores da iniciativa privada. Os trabalhadores da iniciativa privada precisam observar essa regra. Tá? Um único feriado estadual e até 4 municipais. E aí a gente tem também aquela situação, Elias, dos pontos facultativos, né? É muito comum você olhar no calendário do município de Maceió, você vai ter vários pontos facultativos, inclusive no Carnaval. No entanto, esses pontos facultativos também não são válidos para os trabalhadores da iniciativa privada. Então, só é feriado para o trabalhador seletista, os feriados nacionais, um único feriado estadual, que é o 16 de setembro, e até 4 feriados municipais definidos pela prefeitura de cada município, de acordo com a tradição daquele município. Agora, doutor Henrique, então, nestes que são feriados, esse único dia estadual, esses 4 dias municipais, eles precisam, no seu âmbito territorial, ter o mesmo tratamento do que o feriado nacional tem. Perfeito, Elias, o mesmo tratamento que o feriado nacional. Existem situações, por exemplo, alguns feriados municipais em que é feriado em uma determinada cidade e não é feriado em outra cidade. Então, naquela cidade em que é feriado, ali sim não deve acontecer trabalho, enquanto na cidade vizinha, no município vizinho, que não é feriado, o trabalhador precisa prestar seus serviços normalmente. Então, esses feriados municipais em até 4 e estadual, do dia 16 de setembro, no caso de Alagoas, para o trabalhador da iniciativa privada também é feriado, assim como os feriados nacionais. Agora, doutor Henrique Messias, teremos muitos feriados, são 11 feriados nacionais em 2023, 5 deles prolongados, além de todas essas datas a que o senhor se refere, 1 em nível estadual, 4 em nível municipal. Bom, a gente vai poder fazer troca por horas, vai poder fazer acordo, etc., mas banco de horas é sem limite. A gente pode colocar quantas horas quiser. Olha, gente, vamos botar tudo no banco de hora, tudo no banco de hora, vamos para o banco de hora. Esse banco vai ficar realmente com uma carta de crédito muito boa, né, doutor? O ano que vem eu não trabalho mais. O saldo positivo ficará muito alto, né, Elias? Não será possível sequer compensar. Mas vamos lá, tá, Elias? Em relação ao banco de horas, primeiro, há necessidade de que esse banco de horas esteja previsto e seja praticado entre aquela empresa e aquele empregado. E isso
nós recomendamos que conste no contrato de trabalho celebrado entre a empresa e o trabalhador. Então, desde que haja essa previsão, aí sim, a empresa pode adotar o banco de horas. Como é que funciona o banco de horas, Elias? Vamos imaginar numa conta bancária em que o trabalhador deposita R$ 1 por dia ou R$ 2 por dia. Então, se o trabalhador ele trabalhou uma hora extra naquele dia, aquela hora vai para o banco de horas e ele vai tendo aquele saldo positivo. Esse saldo será aumentado com o passar do tempo, com o passar dos dias. A gente só pode ter, Elias, até 2 horas extras por dia acrescentadas ao banco de horas, porque é o limite máximo de horas extras diárias. Então, se há previsão no contrato e se a empresa pratica junto ao seu trabalhador o banco de horas, ela vai acrescentando essas horas no banco de horas até o limite de 2 horas diárias e, quando for possível, a exemplo do carnaval, essas horas serão compensadas. Essas horas, elas têm um prazo de até 6 meses para que a compensação aconteça, se for o acerto individual, através de contrato individual, ou até 1 ano, se houver autorização em acordo ou convenção coletiva, que é aquele acordo que a empresa ou o sindicato dos empregadores faz com o sindicato dos trabalhadores. Agora, doutor Henrique Messias, a lei prevê alguma especificidade, algo que é um pouco mais minucioso, para esses feriados que são, digamos, são e não são feriados, na medida... Imaginando aqui o dia do evangélico. O trabalhador evangélico não vai poder gozar esse dia, doutor? Veja, Elias, a gente tem que observar essa distinção se é um trabalhador da iniciativa privada, ou seja, seletista, empregado, ou um trabalhador servidor público. Os trabalhadores da iniciativa privada, Elias, eles estão vinculados à legislação federal. Quem disciplina matéria relacionada ao direito do trabalho é a lei federal e não a lei estadual ou ainda a lei municipal. Então, se a lei federal diz que o Estado só pode declarar um único feriado, e este feriado precisa coincidir com a data magna do Estado, infelizmente, para os trabalhadores que estão vinculados à iniciativa privada, esse feriado, ainda que estadual, não é válido. Então, este trabalhador que é evangélico, que está vinculado a uma empresa através de um contrato de trabalho, precisará sim, Elias, prestar os seus serviços no dia do evangélico, a não ser que aconteça a compensação do banco de horas, que vai depender desse acerto com a empresa, para que o trabalhador tenha folga para compensar horas que ele já tem no banco, e isso depende, é claro, de um bom tratamento, de um bom senso entre aquele empregado e aquele empregador, que é o que a gente sempre recomenda que aconteça. Bem, nós teremos feriados aí em 21 de fevereiro, uma terça-feira de carnaval. Estou falando de feriado prolongado, não necessariamente feriado, viu, doutor? Sim. Na sexta-feira da Paixão de Cristo, na sexta-feira em homenagem a Tiradentes, dia 21, os dois no mesmo mês de abril. Nós teremos aí o 1º de maio, que é uma segunda-feira, Dia Mundial do Trabalho, esse sim, um feriado. Corpus Christi, que embora não seja um feriado, mas a quinta-feira ela nos traz aí no mês de junho essa possibilidade. O que é que eu quero trazer com isso, doutor Henrique Messias? É preciso ter um pouco de cautela, de cuidado, os recursos humanos, a administração da empresa, para que os mesmos trabalhadores não trabalhem todos os feriados, de que isso seja algo que possa ser, de uma certa forma, recomendável, uma distribuição para que os mesmos colaboradores não venham a atuar em todos os feriados, doutor? Perfeito, Elias, perfeito. O que a gente recomenda sempre para as empresas é que busquem um profissional para que esse profissional possa orientar essas empresas, e essas empresas já no começo do ano, Elias, observem o calendário, pensem naquela atividade que é desenvolvida dentro da empresa e montem, de acordo com o calendário, uma escala para os dias em que for necessário para o trabalho, ainda que esse dia seja feriado. Então, é extremamente importante que a empresa atente para o calendário anual, monte essa escala para que todos os trabalhadores tenham direito às folgas asseguradas na legislação, sempre que isso for possível. Se a empresa não puder fazê-lo, ela terá que compensar esse feriado trabalhador ou ainda pagar a remuneração em dobro. Mas o importante, Elias, é que, na medida do possível, sempre sejam asseguradas aos trabalhadores aquelas folgas previstas na legislação, a exemplo do feriado.
Bem, doutor Henrique Messias, no contrato de trabalho a regra é trabalhar e não folgar. Isso. O contrato de trabalho, Elias, ele traz obrigações para ambas as partes. A principal obrigação do trabalhador empregado é prestar os seus serviços. E da empresa tomadora de serviços é remunerar adequadamente e na forma da lei pelos serviços que são prestados. Então isso precisa ser observado a todo tempo. Muito bem, doutor Henrique Messias. Então, que todos tenhamos aí bons dias de trabalho, e é trabalho que a gente precisa do trabalhador no emprego, garantindo aí a sua renda, a sua estabilidade, o seu crescimento, de modo a fazer com que a gente tenha uma sociedade um pouco mais pacificada, mais ordeira, porque as pessoas vão ter acesso a aquilo que precisa, a saúde, a educação, a uma boa alimentação, ao lazer. Lazer, aliás, é um compromisso que também precisa ter por parte do trabalhador. O trabalhador não só trabalha, também tem esses outros aspectos, de modo que a gente possa pacificar uma relação que, desde que mundo é mundo, trabalho vem aí como sendo o carro-chefe das discussões ideológicas e das discussões entre as classes em todo o mundo durante todo o tempo, doutor? É isso, Elias. Não é de hoje que se discute isso, né? Mas é importante que a gente tenha em mente, Elias, que essa relação é uma relação de parceria. É uma relação que faz bem ao trabalhador, que tem a oportunidade de prestar seu serviço e é remunerado por isso, e faz bem também à empresa, que precisa daqueles serviços e tem o trabalhador colocando a sua força de trabalho e o seu tempo à disposição daquela empresa. Então, olhando dessa forma como uma relação de parceria, eu tenho certeza que ela acontecerá da melhor forma possível, com todos cumprindo com as suas obrigações. Muito obrigado, doutor Henrique Messias, pelos esclarecimentos, de modo que as pessoas possam compreender. Vamos começar logo aqui pelo Carnaval. No Carnaval não tem feriado, gente, não há feriado. A semana inteira, para iniciativa privada, é uma semana comum, é uma semana cotidiana. Claro que num acordo, não é, doutor? As partes podem chegar até um denominador comum, onde todos possam, ao mesmo tempo em que trabalha, poder ter espaços de folga um pouco mais robustos, de modo que todos saiam satisfeitos nessa relação. Lembrando que a gente precisa compensar isso um pouco mais adiante. Doutor Henrique Messias, muito obrigado, excelente dia. Um grande abraço, meu amigo Elias, um bom dia para você, um bom dia para todos que nos escutam. Olha, o doutor Henrique Messias é advogado trabalhista. Presta atenção, gente, a regra é trabalhar.